crianças. Então, olá, o pessoal que está entrando, boa noite, muito bem-vindas todas. É um tema muito gostoso, é um tema que exige estudo, né? Nós trabalhamos com yoga para crianças. Parece que as brincadeiras são aleatórias, mas elas não são, né? Brincadeira é coisa séria, é uma linguagem que a criança usa para se comunicar. Eu acho que a brincadeira e a ludicidade é o grande caminho mesmo para a gente estar com as crianças, né? Sem essa via de comunicação, as nossas aulas realmente ficam faltando um pedaço, né? Então é muito importante que todo educador que tem vontade de desenvolver yoga para crianças estude um pouco mais de brincadeiras, conheça as brincadeiras, esteja aberto a compreender a importância dessa linguagem com as crianças, né? Das brincadeiras. Então eu sou a Renata Von Poser, sou a criadora do Brinca Yoga. Estou há muitos anos já fazendo a formação em Brinca Yoga, dou aula de yoga para crianças há muitos anos, dou aula de yoga para adultos também. Agora estou com um projeto muito bonito chamado Yoga para os Ciclos Femininos, para a gente falar sobre a ciclicidade das mulheres. Trabalho na Rede Sesc há muitos anos com famílias e crianças, aulas em ONG, em clube, escola de yoga. Então eu já circulei por muitos lugares e a metodologia do Brinca Yoga ela surgiu espontaneamente, né? Era algo que eu já há muitos anos trabalhava com educação e trabalhava com yoga. Então acho que como muitas das minhas alunas, inclusive, que vêm buscando a formação em Brinca Yoga, vem com esse anseio, né? Eu já dou aula, já me formei em yoga e quero me aprimorar, né? Então esse foi um anseio e daí surgiu toda a minha história maravilhosa com o Brinca Yoga. Então eu estou inaugurando um novo grupo de formação, a gente está começando, as inscrições estão abertas, até o dia 18 de abril estamos aí com 30% de desconto, é um ótimo desconto na formação completa, mais de R$300 para quem quiser entrar, exatamente para que a gente possa formar um grupo e vamos de abril até junho com aulas gravadas ao vivo. Então são oportunidades muito especiais para estar comigo, para tirar dúvidas, para conhecer cada uma das dinâmicas, para compreender como que a gente usa tudo isso, né? Como é que a gente monta uma aula eficiente usando todas essas técnicas, né? É realmente uma ciência e um estudo muito profundo que a gente precisa desenvolver, né? Nessa área. Olá, todas as alunas queridas, muitas pessoas que eu conheço aqui, que delícia! Então, vamos falar um pouco desse tema, né, da gente escolher que brincadeiras a gente pode escolher. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é assim, para quem que a gente está dando aula, né? Então, para a gente escolher uma brincadeira, eu tenho alunas que às vezes vêm para formação e acabam escolhendo brincadeiras como com músicas populares para criança de 8 anos, né, de 9 anos, e ela fala, não deu certo, não escolheu a brincadeira certa. Música popular, eu acho que a gente tem isso, né, gente? Infelizmente, aí a Galinha Pintadinha fez um serviço interessante de divulgação das músicas populares, mas acabou colocando esse repertório da nossa cultura, da música popular, para uma faixa etária muito pequena, né? Eu sinto que a minha filha vem da geração da Galinha Pintadinha, então eu acho que acabou ficando esse estigma, né, de que a música popular é para crianças bem pequenas, de 4 anos, 6 anos. E há uns anos atrás, antes disso acontecer, não era assim, né? Música popular é música popular, as cirandas poderiam ser para todas as crianças de faixas etárias até 10, 12 anos. Hoje não é a realidade que a gente encontra, né? Então, a gente, primeiro de tudo, tem que ter esse cuidado de que público que a gente está indo, né? Qual que é a faixa etária das crianças que a gente vai estar desenvolvendo as brincadeiras. O grupo é pequeno ou o grupo é grande, né? Como que é esse nosso grupo de crianças? Agora, falando da pandemia, né? Que eu acho que é um tema que todo mundo está interessado em saber. Então, precisa de protocolos, né? A gente pode encostar. Qual que é a distância das crianças numa roda? Cabe todo mundo no espaço onde eu dou aula, né? Todo mundo. Nem é mais todo mundo, né, gente? Mas as crianças que estão vindo, elas cabem nessa sala com 1,5 metro de distância e a máscara, é possível? Então eu vejo que hoje em dia a gente tem mais desafios ainda para poder escolher direitinho o planejamento das nossas brincadeiras, das nossas dinâmicas para nossas aulas, né? Então são pontos que todo educador que está aí montando as suas aulas tem que pensar com cuidado, né? Então a faixa etária, o espaço físico,
se cabem todas essas crianças, se dá para fazer movimentações. Então, por exemplo, a gente tem uma opção de fazer hoje em dia na pandemia um pega-pega yoga. Não sei se todos conhecem, mas o pega-pega yoga é uma versão do pega-pega americano. Então, pega-pega americano é aquele pega-pega que as pessoas se pegam e tocou, a pessoa assume uma postura de yoga, né? Então, pode ser um guerreiro, que são posturas que dá para passar por baixo, pode ser a postura da estrela, pode ser o guerreiro 1, 2, 3, pode ser o cachorro, né? Então, desculpe quem não é do yoga ainda, ou não conhece o Brinca Yoga, que deve estar falando que tá grego, né? Depois, em outro momento, ou quem vier para a formação vai conhecer com mais calma quais são essas posturas de yoga, né? Mas, enfim, são posturas que a gente executa, né? Triangulares, de preferência de pé, porque a gente está correndo, e que dá para passar por baixo. Então, assim, passar por baixo em pandemia dá? Eu acho que não. Principalmente agora, né, que a gente está nessa fase emergencial super urgente. Talvez mais para frente, quando tiver uma flexibilização e a gente puder ter um mínimo de aproximação, talvez as coisas mudem e a gente consiga sim propor um pega-pega que pelo menos dê para passar por baixo sem encostar. E como que a gente pode fazer para pegar? Né? Então, eu dei um curso o ano passado que foi presencial com todos os protocolos, estávamos numa fase super tranquila também, ainda bem, né? Hoje a gente olha para trás e fala, ai que bom que eu fiz aquilo naquela época. E a gente acabou criando esse pega-pega com bexigas, que foi muito legal. Então a gente tem uma bexiga higienizada, a mão da pessoa higienizada, a bexiga higienizada, a pessoa que pegou a bexiga, ao invés de encostar nas pessoas, ela toca a bexiga. Então quando toca a bexiga, tá pego. Então essa, por exemplo, foi uma ideia criativa que a gente teve para desenvolver um trabalho, claro, presencial, com os protocolos, com o distanciamento, e poderia simplesmente só assumir a postura, né? Aí a gente poderia ter uma outra criança com uma outra bexiga, ao invés de passar por baixo. Então a bexiga vermelha pega e a bexiga vermelha despega, libera a pessoa, solta. Então a gente poderia ter esse cenário, a gente realmente precisa ser criativo nessa época, né? Para criar essas brincadeiras presenciais que criam entrosamento entre as crianças, né, mas que respeitem o momento que a gente está vivendo. Com relação à energia do grupo, por exemplo, existe sempre essa dúvida, né? Pega-pega combina com aula de yoga, né? Tem gente que fica com essa questão, que brincadeira que eu posso colocar? Então sim, a gente quando planeja aula de yoga para crianças, a gente sempre pensa na energia do nosso grupo. Então, por exemplo, se eu pego um grupo que está vindo de uma situação que está em casa, crianças que estão, você sabe, né, que elas estão fechadas, que elas estão no apartamento, que elas estão e conseguiram chegar até você. Então, às vezes elas vêm com muita energia, com muita ansiedade. Não adianta a gente querer entrar logo numa meditação, num trabalho sentado, num trabalho mais parado. Elas precisam gastar essa energia, né? Então, eles adoram. Então, é importante o educador que se propõe a escolher brincadeiras, que a gente compreenda que as brincadeiras dentro da aula de yoga, elas servem para a gente ter um trabalho energético com os nossos grupos, né? Então, a brincadeira, por isso que eu até coloquei lá no nosso post, brincar é uma coisa séria, porque além de ser a linguagem da criança, a gente também tem esse olhar para a preciosidade que é a brincadeira, para a gente trabalhar a energia do grupo. Então vamos supor, eu quero que no final da aula o meu grupo medite 5 minutos. Eu quero que no final da aula o meu grupo medite um pouquinho. Ok. Só que o meu grupo está muito agitado. Então, eu já sei que esse grupo é agitado, eu sei que tem crianças agitadas, então eu vou propor algumas brincadeiras, ou como um pega-pega, por exemplo, ou como um yoga estátua, ou uma sequência com música, né, que a gente tem a combinação dos asanas que criamos com músicas ou com histórias, que é um tema que a gente aprende bastante na formação do Brinca Yoga, né, como construir as sequências de músicas e histórias com as posturas, né, como que a gente pensa nessas sequências, sobre o ponto de vista do yoga, né, da fisiologia do corpo e tudo mais. Então a gente pode criar isso e aproveitar para ir conduzindo a energia do grupo, né, para eles extravasarem. Por exemplo, o pega-pega é uma brincadeira que a gente pode fazer uma vez, um pegante, né, a energia do grupo, o grupo não está com uma demanda muito grande, eu posso fazer uma brincadeira bem sintética, ou eu posso ter 5 pegantes, né? E aí a gente vai ter aí, sei lá, 10 minutos de pega-pega, as crianças até ficam exaustas, falam pra mim, por favor, vamos pro Yoga Nidra, vamos relaxar.
Então é ótimo, né? Porque a gente pode combinar, a gente pode ter essa inteligência de fora da brincadeira para observar a energia e o tônus do grupo. Então é muito legal você, educador, começar a observar que as brincadeiras elas servem para a gente trabalhar energeticamente as crianças e para conduzi-las para esses estados meditativos, para esses estados de relaxamento, para extravasar as emoções que elas trazem muitas vezes, né? Muitas vezes não, elas sempre trazem muitas emoções, porque são pessoas como nós, né? Então, ainda mais agora, né, vivendo esse estado da pandemia, então às vezes tem muita energia para gastar, né? As crianças estão sem brincar, sem ter contato. Eu tive relatos de algumas professoras que estavam com essa dificuldade, né? Que as crianças queriam conversar muito em aula, porque elas não estão tendo contato muito com outras crianças. Então, se elas vêm para uma pequena aula presencial, se é uma demanda, vamos reservar um tempo no final da aula, né, para que elas possam ter essa partilha. Pode ser uma partilha organizada, né? Eu gosto muito de usar o bastão da fala, que a gente tem um objeto que cada um vai trazer o seu, claro, nesse momento não vai dar para partilhar a mesma caneta, a mesma bolinha, cada um pode ter, ou simplesmente, né, levanta a mão. E eles terem um tempo, né, para falar um pouco das suas coisas, dos seus anseios, né? A gente tem uma outra situação, por exemplo, que são crianças que já estão com energia tranquila, elas já vêm relaxadas e que a gente consegue, então, fazer brincadeiras mais calmas de meditação, de concentração, né? Jogos de observação, por exemplo. Então é um grupo que não está precisando trabalhar essa extroversão de um pega-pega, de um yoga estátua, de uma sequência com música, né? Então é um olhar assim que a gente acaba com o tempo e com a prática desenvolvendo bastante nos nossos grupos, né? Então o que eu sempre trago para as minhas alunas na formação é: não tenha medo de errar, não tenha medo de experimentar, né? O educador às vezes ele se paralisa um pouco porque quer uma aula perfeita, porque quer que todos os alunos façam tudo o tempo todo, né? E muitas vezes essa não é a nossa realidade. A gente precisa lidar com a nossa própria frustração e observar que às vezes a exigência é nossa, né? Quantas aulas às vezes eu não dei e falei, puxa, não foi legal, eles não prestaram atenção, tinha um menino correndo aqui em volta, tava com barulho, mas acabou a aula, as mães vinham e falavam, nossa, as crianças amaram, na aula seguinte elas comentam, fizeram tudo em casa, então você fala, puxa, acho que a minha régua, né, às vezes é muito alta comigo mesma. E a gente tem que lembrar sempre que, principalmente no momento que a gente vive da pandemia, né, gente, que o objetivo principal para aquelas crianças que estão indo ali, muitas vezes é estar com o outro, é poder sair de casa, né, é poder fazer uma brincadeira diferente. Então, vamos ter essa flexibilidade, né, não ser tão exigentes conosco nem com eles, para poder atender o que é necessário, principalmente emocionalmente, porque o yoga ele não se trata só de postura, não é só sentar e meditar, né? O yoga é um trabalho com a nossa mente, com as nossas emoções, então é muito importante que a gente esteja conectado com o que de fato alimenta aquelas crianças, né? Então, dentro do Brinca Yoga, por exemplo, a gente tem toda essa liberdade de usar brincadeiras, de usar material de artes, né? De usar as histórias, porque o olhar que eu tenho, principalmente, né, e que eu gosto que as minhas alunas tenham, é que o yoga, ele é esse estado interior, não é nem a prática em si, né? O que adianta às vezes a gente ter crianças que fazem práticas de yoga perfeitas, mas não conseguem sentar, se acalmar, não conseguem se posicionar numa roda para ouvir um amigo, né? Não conseguem se expressar com calma, não respeitam sua própria vez. Então tem muitas coisas que as brincadeiras nos ajudam a trabalhar, preceitos do yoga, né? Da não violência, da veracidade, né? O Ashtanga Yoga de Patanjali. Eu tenho um especial no meu canal onde eu trago até assim coisas, tarefas, né? Envolvimento das crianças para a gente trabalhar os yamas e niyamas, que é muito importante ter esse olhar, né? E falando aqui um pouco para as famílias também, que eu ando tendo esse bate-papo com algumas alunas minhas que estão dando aula com as crianças, né, para que as famílias participem, porque muitas vezes no momento do relaxamento, por exemplo, o professor está dando uma aula online, né, ele conseguiu ali fazer a brincadeira do yoga estátua, é possível a gente fazer online, outras brincadeiras eu vou falar já, mas deixa eu entrar aqui nas famílias, né.
que a família tem essa participação e essa sensibilidade, né, de ajudar o professor de yoga que está lá e criar um ambiente para o seu filho adequado na prática, né, onde não tem intervenção de barulhos de telefone, de outras telas que não seja a tela do professor de yoga que está com ele. Muitas vezes a criança precisa de uma ajuda para o relaxamento, principalmente, então pode ser um momento legal onde a mãe vem e participa da aula de yoga da criança, né, e ajuda, faz uma massagem na cabeça, passa um creminho nos pés, relaxa junto, né? Então essa participação da família no momento online, gente, é muito importante, né? Eu sei que nem sempre é o que acontece, né, com as famílias, muitas famílias estão aí, como todos nós, né, fazendo um monte de coisas, mulheres polvos, como eu costumo dizer, com muitos braços, né, fazendo um monte de coisa e até proporcionando a aula de yoga para o filho, né, online, mas é um momento que é muito gostoso, né, da gente estar com as crianças e da gente ajudar, né, os profissionais de yoga a conseguirem conduzir as crianças para esse estado de calma, de quietude, que esse momento que a gente vive nos chama, né, para isso. E com relação às brincadeiras online, né? Então, bom, as brincadeiras online, eu acho que existe um olhar nosso que também precisa ser mudado, como eu falei ali atrás sobre as nossas exigências, né, da aula perfeita, dos alunos participando. Então, na aula online tem essa mesma coisa, a gente como educador não precisa estar o tempo todo à frente da aula, né? A aula online ela tem uma outra dinâmica e para que as crianças participem é legal que elas tenham mais ainda o protagonismo. Então, o protagonismo é um pilar dentro da prática do Brinca Yoga, né? Dessa metodologia que eu desenvolvi, que é o Brinca Yoga, onde as aulas são em roda, onde todas as crianças têm oportunidade de participar, por isso a gente trabalha muito lúdico. E dentro do online, que a gente não está na roda, né, a gente pode até criar essa roda mentalmente, né, pedir para as crianças imaginarem que elas estão agora na roda, né, que o Gustavo está à direita, que a Helena está à esquerda, né, a gente pode criar assim uma sequência mental, pedir para que eles fechem os olhos e imaginem a Helena à direita, o Gustavo à esquerda. Pronto, fizemos esse ambiente, né, imaginário que é muito importante no yoga, né? Dentro do yoga para crianças a gente trabalha muito essa visualização mental das histórias, das posturas, né? Isso vai ajudando a treinar o músculo da meditação. Então, visualizado isso, a gente pode então pedir para que eles tenham esse protagonismo online, né? Então, que eles cheguem ali e proponham uma postura, que eles proponham uma sequência, que seja a vez deles fazerem a brincadeira do estátua, né? Então, não precisa sempre você estar fazendo o estátua, né? Então, pode ser o Gustavo, agora é a vez do Gustavo. Então, ele faz lá e ele fala estátua e ele escolhe a postura que vai ser feita, por exemplo. Então, o Gustavo quer fazer a árvore, né? Então, todo mundo, quando eu falar estátua, todo mundo na árvore. Aí agora é a vez da Helena. Então a Helena vai falar, eu vou fazer o guerreiro. Pronto. Então ela dança. Eles podem propor as músicas, né? Às vezes eu tenho algumas alunas trazendo esse tema, né? De que, eu tô com dificuldade de achar as músicas certas, né? Porque tem 9 anos, 10 anos. Pergunte para eles, né? Quais são as músicas que eles gostam, né? Então, claro, a minha filha que escuta Blackpink, né? Não dá para fazer aula de yoga com Blackpink. Mas algumas músicas do Now United até dá para fazer, né? Então, a gente sempre pergunta para eles, né? E nessa conversa, nesse diálogo, a gente acaba construindo uma via comum de que músicas eles gostam, que histórias eles estão vendo, quais os filmes, né? Então, será que esse filme legal aí que você assistiu no final de semana, será que a gente tem como criar uma aula de yoga com esse filme? Quais são os personagens? Né? Agora no Zoom a gente consegue até dividir em pequenas salas, não sei se vocês viram, não sei se todos usam o Zoom também, né? Mas a plataforma do Zoom a gente consegue reunir as pessoas em 2 pessoas numa sala, 3 pessoas em outra sala. Então é até possível fazer um bate-papo entre eles, principalmente se eles são nessa faixa etária maior, né, de 8, 10 anos, 12, né, de 8 a 12. Essa faixa etária dá até pra gente propor que eles criem pequenas sequências em 5 minutos, né? Enquanto a gente escuta uma música, a professora toma uma aguinha e tal, e aí eles apresentam essa sequência online dos seus pequenos grupos, né? Então são formas, eu estou trazendo aqui assim, formas da gente engajar o grupo, né? Engajar os alunos usando da ludicidade, usando de histórias, usando de construção com músicas e dando protagonismo a eles,
né? Então o educador, é difícil às vezes o educador sair desse lugar do controle, né? A gente quer tudo do nosso jeitinho, tudo perfeito, todo mundo participando, né? Todos os yogis quietinhos, silenciosos, meditando, e não é bem assim que acontece, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? É possível ter um outro tipo de aula, né? Onde os alunos propõem coisas para a aula, e o online nos possibilita isso, né? Eles podem ter de lição de casa, fazer aí uma história em cima montar uma pequena sequência com 3 posturas, né? Faça com a sua família, procure 3 posturas para representar a Moana, para representar o Frozen 2. Então, uma dança do Frozen com poses de yoga, super legal. Então, é bem possível, né? A gente precisa se abrir para esse lugar e dar espaço para esses pequenos seres maravilhosos que são essas crianças cristais, né, índigo, diamante, brilhantes, para que elas tragam o seu repertório, né, para que elas nos apresentem coisas incríveis que elas têm para compartilhar conosco, né. Então é muito rico mesmo quando a gente se abre para desenvolver o protagonismo no nosso grupo. Então fique bem atento nas aulas online, né? Se você vê que o seu grupo está com uma dificuldade com o grupo, para que engajar o grupo, então proponha que eles participem, que eles tragam coisas, que eles tragam sequências, né? Voltando só, dificuldade com relaxamento, né? Em casa. Tem que conversar com a família, é legal que a família, se você é família, participe desse momento, porque é um momento muito precioso na nossa aula. Né? Então, como eu falei no comecinho, muitas vezes a gente faz toda uma ludicidade para trabalhar energeticamente as crianças, para chegar nesse 5 minutinhos final, onde ela vai realmente ficar em silêncio, onde ela vai sentir o ambiente interno dela, onde ela vai fazer uma respiração com mais consciência, né? Então é um momento onde a gente fez todo um trabalho para ela chegar ali. Então, se a família pode participar nesse momento, principalmente online, né? Eu recomendo que você traga mesmo a família para perto de você, né? E que fala, chama lá o papai e a mamãe que agora é o relaxamento, né? Então vem o papai, a mamãe, a irmã, quem quiser vir e ajuda. Muitas vezes a criança tá ainda muito agitada, né? Às vezes ela tá, o momento que a gente vive é muito desafiador e tudo bem, né? Eu tenho que falar, eu tô dando relaxamento, aí eu olho na tela, tem uns pulando, saíram, pegaram uma coisa, voltaram, levantaram, no meio do relaxamento, né? Tudo bem, tá tudo certo, né? Então a gente pode pensar nesses casos e para essas crianças, solicitar que a família venha, que ela traga um bichinho de pelúcia que ela gosta, separar um creminho, fazer automassagem. Também eu gosto muito de usar a massagem como um elemento que muda a condição energética da pessoa, né? Então, a automassagem agora não é possível, né? No momento pandêmico, a gente usar a massagem em grupo, mas a automassagem ela é muito legal e ela faz essa transição desse ambiente onde eu tô mais para fora, né? Onde eu tava nas brincadeiras, onde eu tô pulando, onde eu tô com os outros, para mim, né? Eu começo a perceber o meu corpo, eu começo a construir mentalmente o meu corpo. Eu acho que a massagem, para mim, dentro da yoga infantil, ela até precede as práticas de Yoga Nidra e meditação, porque elas nos ajudam a ir construindo além do asana, né? Porque o asana eu muitas vezes não toco o meu corpo, eu não sinto o corpo inteiro, né? A massagem, conforme a gente vai tocando em algumas partes, né? Além da gente se acalmar, se conhecer, saber direitinho os nomes, a gente vai fazendo essa transição para o mundo interno de forma muito fluida, né? De uma forma muito natural, orgânica, eu gosto muito. E nas aulas online pode te ajudar bastante, principalmente se você está com dificuldade nesse momento, né? De trabalhar essa transição dos asanas, das histórias, da música, da brincadeira para esse momento da aula onde a gente vai fazer maior introspecção, né? E tudo mais. Tô adorando ver um monte de gente aqui, muito obrigada pelos parabéns ao trabalho. Eu amo o que eu faço, gente, faço com muito amor, com muito carinho. E agora a gente está lançando esse novo grupo da formação do Brinca Yoga, né? Eu fiquei um tempo fora da rede, porque foi muito difícil para mim todo esse momento, como todos nós, né? Essa mulher povo com as crianças em casa. Mas para mim é sempre um privilégio enorme estar com todos os meus alunos, acompanhar, desenvolver. Eu quero mesmo que a sementinha do Brinca Yoga chegue lá, em muito mais famílias, em, sabe, mais crianças, ONG, escolas, né?
Agora, essa formação do Brinca Yoga, eu inclusive formatei, porque também é uma demanda dos alunos, né? Como que a gente apresenta um projeto nas escolas. Então a gente vai até começar, a primeira aula vai ser agora dia 20, na semana que vem já. Então estou abrindo as inscrições agora, mas a gente vai até junho, então tem bastante tempo para quem está ainda em dúvida se vai, não vai, se vem, não vem. Ainda tem um tempo para a pessoa se organizar, né? Até junho, que é a última mentoria. Mas a gente começa agora dia 20 com um modelo para escolas, né? Porque serve também para aula online individual? Sim, o Brinca Yoga serve, claro, como eu falei, todas essas práticas a gente pode adaptar, né? O mais importante para a gente trabalhar no ambiente online é a gente mudar um pouco a nossa visão, né? Não é só para educadores, Camila, a formação é para todos que têm vontade de trabalhar o yoga para crianças, mas eu tenho uma visão muito de grupo, né? Mas existem muitas práticas que a gente consegue desenvolver para o individual, que a gente consegue desenvolver num personal, com os nossos filhos, né? É bem possível sim, você vai aprender muitas dinâmicas, né? Muitas práticas lúdicas. Então, a formação, ela tem um olhar que é assim, a minha ideia é que você faça a formação e já monte as suas aulas. Então, a gente vai focar bastante um contato comigo, né? Vai ser para a gente montar mesmo planejamentos. Então, agora a gente tem lá na formação 45 aulas, né? 45 dinâmicas diferentes, que podem ser muito mais, né? Você vai usando sua criatividade, vai desdobrando, como eu falei, um pega-pega, vira pega-pega com bexiga, regras novas, então elas podem se ampliar muito além dessas 45, mas eu estou apresentando essas videoaulas, são videoaulas pequenas, de 5 minutos mais ou menos, né? Eu já vou te responder, Dani, peraí. Então são pequenas videoaulas de 5 ou 10 minutos para essas dinâmicas, né? Então você vai aprender tudo sobre cada uma, o que funciona, o que não funciona, quando você usa, quando você não usa, né? E depois a gente precisa então combinar tudo isso, que tem muitas dinâmicas de meditação a primeira etapa e também as dinâmicas desse módulo animação, onde a gente tem os asanas, o uso dos baralhos, das histórias, jogos efetivamente, né, para o yoga, e essa primeira parte toda com esse arcabouço da meditação, jogos de observação, dinâmicas de concentração. Então, como que a gente reúne tudo isso depois em várias aulas, né? Então, é um trabalho que assim exige de cada um, mas se você planejar direitinho, eu vou estar lá para olhar todo o teu planejamento e colocar assim pontos que você pode melhorar, ou que você pode desenvolver para suas aulas serem eficientes, né? Então, eu estou aqui para compartilhar mesmo o meu expertise aí nesses anos todos. Dani, você acha válido na escola fazer um grupo pelo menos uma vez no mês com as professoras? Claro, com as professoras e famílias, né? Eu acho que as professoras, elas estando em sintonia com a gente, é muito interessante, né? No projeto da escola, por exemplo, a gente pode contemplar isso, porque o que acontece? Muitas vezes a gente, como professor de yoga, vai dentro de uma escola e aí você tem uma linguagem, começa daí, né? Preceito número 1 do yoga, não violência. Ok, então eu não grito com as minhas crianças, eu não excluo do grupo, né? Eu vou desenvolver técnicas de comunicação não violenta, eu vou trabalhar o grupo, o aluno que tem mais dificuldade de aprendizado, que está muito desorientado, porque ele é muito líder e não sabe o que fazer, eu vou cativando ele para o meu lado, né? Então a gente dentro Por isso que eu até tenho o curso Brinca Yoga das Emoções, que até o final desse semestre eu espero estar com ele gravado, pronto, para o online, que complementa, né, esse nosso olhar de educadores frente aos nossos grupos, né, de como lidar com tudo isso, e é bacana que as professoras se alinhem a isso, né, porque é muito desagradável, muitas vezes você está dando uma aula, você está ali cativando seus alunos, e a assistente que está com você, que é assistente do grupo de professoras, grita com os alunos, exclui, manda, não respeita, né, então... mais atrapalha do que ajuda, ela estaria ali efetivamente para ajudar, né? Então é um lugar bem delicado, político, né? Onde a gente tem que ter esse domínio da comunicação para não parecer estranho para aquela professora, mas para pontuar para ela o quanto é importante que ela desenvolva a linguagem que você está trazendo ali, né? A linguagem que você quer passar para o seu grupo de não violência, de inclusão, de trabalhar conceitos de educação mais positivas, né?
de olhar com mais carinho os líderes do seu grupo e trabalhá-los, né? Porque são eles que se tem uma energia desorientada, acabam nos atrapalhando. Então são eles que vão ser os gerentes da sua aula, né? Que vão apagar a luz, que vão trazer água para você, que vão tocar o sininho, né? São crianças que precisam de funções dentro da nossa aula, porque senão eles acabam criando barulho, atrapalham a aula, né? Então, esse é um olhar todo especial que com a escola é muito importante da gente desenvolver, né, Dani? É muito legal, sim, que as educadoras venham. E as educadoras, mais do que as crianças, né? Todos nós hoje, eu como professora de yoga, acho que todo mundo está precisando de yoga, né, gente? Todo mundo precisa fechar o olho, ir para dentro, respirar, fazer kapalabhati, né? Não sei se uma respiração vigorosa para tirar a tristeza do pulmão, que muitas vezes isso acaba nos oprimindo, né? Então estamos todos precisando, e os professores mais ainda, porque agora eles estão num momento de muitos desafios, né? A família, por um lado, cobrando que as escolas estejam, que abram, que façam, as escolas temerosas, né? Pelos contágios e tendo que fazer os ensinos híbridos, né? Hora remoto, hora presencial. Então, maravilhoso se você puder sim levar um pouco de yoga para as professoras, principalmente automassagem, yoga nidra, meditação, né? Essas posturas, agora que eu tô aí no yoga dos ciclos femininos, né? Pensando em professoras mulheres, não que não tenham homens, né? Mas a grande maioria são mulheres, então trazer essas posturas de flexão para frente, com apoio de cabeça, né? Que trabalham bem a introspecção, que trabalham bem o relaxamento, né, das tensões, dor de cabeça, muita exaustão, né? Então essas posturas restaurativas são incríveis, as professoras vão amar, principalmente se for no fim do expediente, assim, vai ser incrível. Então, como eu estava falando, a gente vai ter aqui dentro da formação do Brinca Yoga, né? A gente vai ter essas 5 aulas. Essa primeira aula é um modelo de projeto para escola, onde eu coloco o Brinca Yoga como uma metodologia. O Brinca Yoga, ele é uma marca, né, registrada por mim há muitos anos, e quem faz a formação pode usar o Brinca Yoga como uma metodologia. Então tem muita coisa para você colocar no seu projeto sobre o Brinca Yoga, né? Falando, olha, eu vou trazer essa metodologia, é isso que eu vou trabalhar com os meus alunos, né? E isso vai ser incrível para você, e a gente vai ter a nossa primeira aula para que você já prepare o caminho e para que você já comece a oferecer isso, se é que você já não está oferecendo, né? Então a gente vai ter essa mentoria e essa aula no dia 20. Depois a gente volta no dia 11 de maio com uma aula muito especial, onde a gente vai falar sobre os asanas para crianças, o que pode, o que não pode, se tem alguma restrição, como que a gente desenvolve, que sequências montar. Então essa aqui também já junta com a aula do dia 18 de maio, onde a gente vai estar falando sobre como montar essas sequências eficientes de yoga, né? Com posturas usando músicas e histórias. Então eu ensino a pegar os personagens principais de cada história, os momentos, a pensar, visualizar isso num grupo, né? Que posturas a gente poderia montar em grupo. Claro que agora, pandêmico, não dá para montar em grupo, mas a formação é para toda a vida. Aliás, ela tem acesso de 2 anos, porque eu já fiquei pensando, uma aluna minha até escreveu no grupo, falou, nossa, é para essa vida e para as outras, né? E não, tô pensando assim em deixar por mais tempo, porque isso um dia vai passar, espero que, né, estamos aí a lentos passos em direção à vacina, mas estamos indo. Então a ideia de 2 anos é para que você tenha tempo de rever tudo isso e pensar novas formas, né? Porque agora a gente pensa nesse formato, mas depois a gente vai ter que se reinventar de novo e voltar para o formato presencial e voltar para as aulas em grupo e trabalhar muito o grupo, que eu adoro, né? Então essas sequências de asanas onde a gente faz mandalas humanas, né? Onde a gente consegue trazer todas as crianças para uma postura única, né? Unidas, é muito rico, né? Então a gente vai ter uma aula especial para você aprender a montar as sequências com histórias, com músicas populares, com filmes, com o que as crianças tiverem vontade. Pensando muito, porque no yoga a gente tem uma lógica, né? Então, não só como eu falei nas brincadeiras, né, elas não são aleatórias, elas servem para trabalhar a energia das crianças, as posturas do mesmo jeito, né? A gente tem uma ordem, a gente não trabalha sentado, de pé, sentado, deitado, né? A gente tem uma ordem fluida dentro da aula que segue a anatomia do nosso corpo, né? Então, vai ser uma aula para a gente
pensar um pouco nisso e pensar nas particularidades de que cada criança precisa desenvolver, né? Nas brincadeiras dentro da formação, eu também falo disso, né? Porque tem brincadeiras, por exemplo, que as crianças assumem posturas. Quando a gente usa os baralhos, né? Então as crianças elas assumem a postura da árvore, por exemplo, que acho que todos conhecem, né? Uma postura de equilíbrio. Então a gente não vai deixar aleatório, a gente vai escolher o Ricardo, né? A Maria, que precisam trabalhar equilíbrio. Então, eles vão ficar naquela estação ali, entendeu? Então, eu tenho uma criança que tem um pouco mais de asma, tem bronquite, tem dificuldade de respiração. Então, nas extensões, né, que são as posturas que abrem o peito, né, extensões para trás da coluna, como, por exemplo, a postura da cobra, né, ou a postura do arco. Então, são posturas que as crianças ficam mais tempo ali. Então, eu vou escolher essas crianças para estar nesse lugar na brincadeira. Então, todas as brincadeiras, mesmo quando a gente propõe, elas devem ser pensadas respeitando a individualidade de cada um dos seus alunos. E isso nos ajuda muito a anamnese. Eu não sei se todos que dão aula para criança trabalham. Lá na formação do Brinca Yoga a gente tem uma anamnese bem detalhada para você usar com os teus grupos e com as famílias. E inclusive para saber como que a criança dorme, com quem dorme, alimentação, horário de brincar, porque tudo isso influencia na forma como ela vai desenvolver, como ela vai se desenvolver na sua aula, né? E depois, no dia 15 de junho, a gente vai concluir, então, aí com uma mentoria de planejamento master, né? Que deve ser uma aula até um pouco longa, porque eu vou olhar todos os planejamentos que vão ter sido enviados já para mim, né? A ideia é que cada um que vai fazendo o seu planejamento me mostre. Eu, como professora dos meus grupos da formação em Brinca Yoga, eu dou uma atenção permanente. Quem é minha aluna aqui que sabe, né? Então a gente tem esse grupo do WhatsApp que é uma comunidade, tem muitas alunas lá que partilham aulas, fazem perguntas. Às vezes nem dá tempo de eu responder, elas mesmas já responderam e já trocaram entre si. Então é um grupo muito legal, onde circula só informações sobre o yoga para crianças, né? E ali eu dou uma atenção permanente para quem precisa, né? Eu tô sempre com as minhas alunas, tô sempre dando assessoria, vendo planejamento, vendo projetos, né? Então volta e meia aparece um projeto aqui no meu e-mail para dar uma olhada. Aí daí foi a ideia de montar então um projeto modelo, porque eu já vi tanto projeto, já dei ideia de tanto projeto que eu falei, bom, vou botar um modelo de projeto para a escola no curso, porque é uma demanda que tá sempre ativa aqui, mas eu tô sempre aí disponível para os grupos. Então é isso, espero que vocês tenham ficado com um gostinho de quero mais, que vocês venham para a formação do Brinca Yoga. Eu devo gravar mais lives daqui para frente para a gente estar mais em contato. E qualquer dúvida que você tiver, você pode me escrever, pode entrar em contato. E siga o meu trabalho, aproveite para ver a listinha no meu IGTV sobre yamas e niyamas para crianças, como eu falei, né, que tem vários tópicos importantes para a gente trabalhar nos nossos grupos, né, para desenvolver efetivamente esses fundamentos do yoga. E espero ver vocês em breve lá na formação, tá bem, queridos e queridas? Prazer muito grande estar aqui com vocês. As informações estão no meu perfil, vocês cliquem lá no perfil. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp silencioso, tem um grupo do WhatsApp silencioso, onde eu sempre estou postando coisas do Brinca Yoga, onde todo post que eu faço do Instagram, do YouTube, os vídeos eu coloco lá, para que vocês possam acompanhar, porque às vezes a gente não fica olhando o perfil de todo mundo, né? Então ali é uma forma de você estar recebendo os conteúdos, tá lá no Linktree também, esse grupo de formação. E o desconto também tá lá no grupo. O desconto tá até o dia 18. Aproveitem. Gratidão, Vivi querida. Que bom, muito bom estar com vocês aqui. Vai ser uma delícia, eu tô ansiosa pra gente começar esse novo grupo e partilhar com todos os alunos tantos conhecimentos ricos, né? Tantas ideias que a gente pode ter juntos para ajudar de fato as crianças a praticarem yoga, a conseguirem esse estado interior de quietude, de calma, aprenderem a lidar com as suas emoções, a respirar dentro desse turbilhão de emoções, né, que todos nós estamos vivendo. O acesso ao desconto, Camila. Se você entrar agora lá no Linktree, você vai ver que vai ter a divulgação do curso, né? E lá embaixo, rolando a divulgação do curso, tem um nome do cupom, chama Grupo Brinca Yoga. Quem quiser, entra lá, a formação é 1.160. Se você colocar no Grupo Brinca Yoga no cupom, ela vai para 850. A formação total, tá bom?
a formação com todos os modos. Agora a formação é completa. Aqui vai ficar gravado. É isso que você está perguntando, Sandra? Se vai ficar gravado? Eu vou deixar gravado sim, desde o comecinho. Vou deixar essa semana, essa aula aqui para vocês. E espero por vocês então, queridos, tá bem? Um grande beijo, boa noite e até já. Namastê! Namastê! Até logo!